Olá a todos, eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. Hoje nós vamos falar sobre o caderno Avaliação na Educação Integral, elaboração de novos referenciais para políticas e programas. Eu estou aqui com a Natasha Costa, diretora executiva da Cidade Escola Aprendiz, organização responsável pela gestão do Centro de Referências em Educação Integral. Bem-vinda, Natasha. Oi, bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Beatriz, um prazer estar aqui com vocês. Bom, o caderno Avaliação na Educação Integral, elaboração de novos referenciais para políticas e programas, foi desenvolvido em parceria entre a Associação Cidade Escola Aprendiz e a Move Social, com o apoio do Itaú Social. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Então, Natasha, apresenta para a gente a estrutura do caderno Avaliação na Educação Integral, enquanto a gente mostra ele aqui na tela. Legal. Bom, pessoal, fazendo uma pequena introdução, né, a gente decide construir esse caderno porque justamente a partir da concepção de educação integral, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente entende que precisa, de fato, construir uma reflexão que possa apontar como a avaliação pode ser um dispositivo de suporte e implementação de políticas de educação integral e também um dispositivo para o apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do ponto de vista das escolas, né? Vini, volta para mim no caderno, só para eu ir mostrando a estrutura, que eu acabei não falando dela, por favor. Então, o caderno está organizado em 7 capítulos, né? Sendo que os 7º são os anexos. Se você puder um pouquinho para cima, te agradeço. Então, a gente começa fazendo uma reflexão, uma introdução, a gente começa apresentando quais são as premissas para avaliação de programas e políticas de educação integral, e aí a gente faz uma reflexão sobre quais são o que avaliar na perspectiva da política de educação integral, e nesse sentido a gente vai fazer uma larga revisão bibliográfica sobre estudos nacionais e internacionais que vão se debruçar sobre a questão da eficácia escolar, quer dizer, quais são os elementos que a gente precisa observar para garantir que a escola seja eficaz, inclusiva e garanta equidade, né? Então, a gente faz essa revisão bibliográfica e vai indicando aí os fatores preditivos de aprendizagem a partir dessa noção de eficácia escolar. Pode passar, Vini, por favor. Depois a gente organiza a partir dessa reflexão quais seriam os eixos orientadores para a avaliação da educação integral, e a partir desses eixos orientadores a gente propõe uma matriz. Essa matriz vai trazer dimensões, categorias e indicadores para cada um desses eixos e vai oferecer também instrumentos que podem ser, evidentemente, adaptados, mas que podem ser implementados nas redes e escolas, né? E aí a gente traz aí o conjunto de referências bibliográficas e os anexos todos com os instrumentos. Então, vocês vão vendo aí que tem a tabela síntese dos fatores, tem os estudos de caso que a gente fez sobre as redes de Santos, São Bernardo e Campinas, e os instrumentos que a gente desenvolveu. Então, esse é o caderno de avaliação. Perfeito. A gente vai colocar aqui no rodapé do vídeo o endereço dos sites para que vocês possam baixá-lo. Então, tem tanto o link do material no Conviva, que eu vou repetir aqui, eu vou dizer aqui, é o bit.ly/caderno-integral. Então, fica bit.ly/caderno-integral. E também, esse mesmo material está disponível no site do Centro de Referência de Educação Integral, que é o bit.ly/caderno-integral-avaliação. Então, além do que vocês estão vendo aqui na tela e o que eu falei, eu vou colocar também nos nossos comentários aqui do vídeo. Então, Natasha, esses dois termos, educação integral e avaliação,
nem sempre são tão claros para todo mundo, né? Fala para a gente o que queremos dizer. Então, a gente, quando no Centro de Referências em Educação Integral, a gente trabalha com o conceito de educação integral como uma concepção. Então, a gente não trabalha com a educação integral como modalidade. A gente entende até que existe a possibilidade das redes comporem a modalidade tempo integral, com a modalidade com a jornada regular, mas, na verdade, o que define educação integral para nós é uma concepção que vai olhar para a questão que vai olhar como função da educação garantir a aprendizagem e o desenvolvimento integral de todos e todas. Então, aí a gente vai trabalhando numa perspectiva que é de uma escola que não só garante a aquisição de conhecimentos escolares, mas que se compromete com o desenvolvimento dos seus estudantes em todas as suas dimensões, né? Na dimensão intelectual, mas também na dimensão física, emocional, social, cultural e emocional, né? E esse desenvolvimento integral, portanto, associado à aprendizagem, é o que a gente tem como horizonte formativo na educação integral. E a avaliação, nesse sentido, precisa ser coerente com essa perspectiva. Então, fazendo aqui, né, um pouco, simplificando muito, mas se a gente tem a centralidade está nos conteúdos escolares, você pode pensar em avaliações que vão se debruçar sobre a verificação das aprendizagens de conteúdos. Mas se você tem, por outro lado, o objetivo de garantir o desenvolvimento integral dos seus estudantes, você precisa ter instrumentos que possam garantir a verificação de se os seus objetivos, né, no caso, o desenvolvimento integral, estão sendo ou não estão sendo garantidos, né? Então, a avaliação nesse sentido, para nós, ela precisa ser uma avaliação, a avaliação na educação integral, ela precisa nos ajudar a olhar para todo o sistema, do ponto de vista do desenho das políticas, da relação da secretaria com as escolas e do trabalho das escolas, e ela é entendida para nós, acho que isso é um conceito importante, não como um dispositivo que vai avaliar a posteriori, mas como um dispositivo que é aprendizagem. Então, a gente pensa a avaliação como aprendizagem, né? A gente pensa todo o processo de estruturação do projeto pedagógico, das práticas pedagógicas, dos processos de aprendizagem, tendo como suporte a avaliação, ajudando essa comunidade escolar, esse professor e esse estudante a acompanhar o seu próprio processo. Então, a avaliação vem a serviço dos processos de aprendizagem, não como um processo de verificação a posteriori, né? Então, é mais ou menos assim que a gente vai se posicionando na educação integral. Bacana. E no caderno Avaliação na Educação Integral, tem uma sistematização dos 11 fatores preditivos sobre eficácia escolar. Você até citou um pouquinho isso agora, né? Explica para a gente o que é eficácia escolar e de que forma que esses 11 itens contribuem para essa eficácia. A gente vai mostrar, enquanto você vai nos explicando, esses 11 fatores para ajudar a gente a dialogar, e esses 11 fatores estão no caderno de avaliação na educação integral que vocês podem baixar, né? Então, a questão da eficácia escolar é uma área de pesquisa no mundo, né? E justamente tenta se debruçar sobre quais são os fatores que são fundamentais para que a escola possa cumprir o seu papel, né? Do ponto de vista não só da aprendizagem, mas a aprendizagem de todos e todas, né? Então, do ponto de vista da inclusão e da equidade, né? A gente fez uma revisão de literatura que olhou para 11 estudos de vários lugares do mundo, inclusive estudos brasileiros, né? E aí a gente fez uma síntese do que existia em comum, né? Do que existia nestes estudos, o que indicava com prevalência, que são os fatores que vão dizer para a gente assim, olha, se você olhar para isso e cuidar destes elementos, a escola terá o seu efeito ampliado e fortalecido, né? E os 11 fatores que a gente chega a partir dessa ampla revisão bibliográfica que a gente fez foi, primeiro, uma cultura de colaboração profissional.
Então, tanto em escolas quanto nas redes, uma cultura de que os profissionais, professores, professoras, gestoras, trabalhem de forma colaborativa. Esse é um aspecto que fortalece a eficácia escolar. O perfil do professor, né? Então, o professor que tem um perfil de ser um pesquisador, de ser um profissional que constrói conhecimento, que se engaja na construção do próprio trabalho, que trabalha de forma colaborativa, a liderança profissional, o clima escolar, a gestão participativa da escola, as práticas pedagógicas, né, o tipo de práticas pedagógicas que vão sendo implementadas, o envolvimento das famílias e da comunidade, a infraestrutura mínima adequada, então a infraestrutura é relevante do ponto de vista da eficácia escolar, uma forma de articulação entre a avaliação que vai acontecer mais somativa ou externa, e a autoavaliação, então a articulação entre essas duas dimensões, condições laborais adequadas e a articulação da escola com seu território, com parcerias locais. Então, é esse conjunto aí de fatores que a gente vai olhar a partir dos estudos que são prevalentes do ponto de vista da eficácia da escola. E o que é relevante da gente olhar, e que vai nos levar para o próximo ponto da nossa discussão? Justamente que esses fatores vão indicar para a gente que é fundamental que a gente tenha uma visão sistêmica sobre a avaliação. Quer dizer, uma forma de avaliação, e aí a gente pode falar da avaliação externa como a prevalente, ela não dá conta, de fato, de garantir as condições ou de nos dar elementos, dados, informações que vão nos permitir saber se a gente está, de fato, atingindo os nossos objetivos ou não, né? Então, a nossa análise desses fatores preditivos é justamente esse olhar, né, essa afirmação que a gente acredita de que é relevante, extremamente relevante, que a gente tenha uma abordagem sistêmica de avaliação. Então, por exemplo, no caderno, eu até queria trazer um trechinho que eu acho que é legal, que aí está sistematizado, que a gente escreve assim: esses fatores preditivos devem ser levados em consideração para a pauta autoavaliativa da escola. No entanto, a educação integral parte da constatação de que escolas sozinhas não são capazes de garantir todos esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Para tanto, é necessário construir um pensamento avaliativo como uma visão sistêmica que articule critérios de autoavaliação e monitoramento entre a gestão pública, as organizações do território e as escolas, justamente constituindo e fortalecendo o território uma rede de proteção social, né, que possa apoiar as escolas. Então, essa visão sistêmica que passa, né, por um olhar sobre a secretaria, sobre a escola e sobre o território, é justamente nesse conjunto é que a gente pode pensar numa avaliação que dê suporte, né, que dê elementos para pensar a eficácia escolar, né? Então, é isso que os estudos vão apontar para a gente. Perfeito. E quando alguns desses fatores ainda não estão presentes ou presentes de forma satisfatória, é interessante olhá-los para construir, para tentar alcançar isso, né, Natasha? Perfeito, justamente, é isso que justifica a avaliação, né? A gente poder observar quais são os aspectos que a gente já está dando conta, que a gente já atingiu, e quais são aqueles que a gente precisa ainda observar, né? O importante é a gente ter critérios, e critérios bem fundamentados, né? Porque acho que o grande desafio da avaliação é a gente pensar o que avaliar e a partir de que instrumentos, né? Então, é exatamente por isso que a gente se debruça para exatamente entender quais são os parâmetros que são relevantes do ponto de vista de um olhar para uma escola que vai, de fato, observar a educação integral, né? Joia. Antes da gente continuar, eu queria agradecer a presença de alguns municípios que já registraram aqui seus nomes nos nossos comentários. Então, Correia Pinto, em Santa Catarina, Epitaciolândia, no Acre, sempre aqui conosco, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, Maués, Amazonas, Atalaia do Norte, Amazonas, Guararema, São Paulo, São Bento do Sul, Santa Catarina, Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte,
Belém, no Pará, Ipanema, Paraná, Piraquara, Paraná, Inhamundá, Amazonas, Felício, Ipanema, Minas Gerais, Amambaí, Mato Grosso do Sul, Bento Fernandes, Rio Grande do Norte, Rondônia, Bom Despacho, Minas Gerais, Teodoro Sampaio, São Paulo. É isso aí, outros tantos aqui que daqui a pouco eu agradeço novamente. Muito obrigada. Vão deixando aí seus comentários que a gente tenta incorporar aqui na nossa conversa, né, Natasha? Sim. E qual que deve ser o objetivo das avaliações das iniciativas de educação integral? A gente vai colocar aqui uma outra tela para ajudar a guiar a nossa fala também, que está presente no caderno. Certo, A gente parte de algumas premissas, né? Então, considerando que os estudos vão mostrar a necessidade da gente olhar para toda essa, de forma sistêmica para avaliação, né? A gente vai também se debruçar sobre algumas premissas que vão estar aliadas ao conceito e à concepção de educação integral, né? Então, acho que a primeira coisa que é importante da gente dizer é: para nós, a avaliação é uma noção negociada. A gente não acredita que existe uma maneira de você criar instrumentos, ferramentas que vão servir para qualquer contexto, em qualquer condição, né? Então, a avaliação, assim como qualquer política educacional, ela deve estar contextualizada e estar a serviço de cada território, escola e sujeito. Significa que ela é uma noção negociada, quer dizer, ela precisa ser construída pelos sujeitos que fazem parte deste processo educativo, destes processos educativos em cada território. Uma segunda premissa importante é que a avaliação ela é um instrumento que deve integrar e criar sinergia entre os diversos âmbitos responsáveis pela implementação da educação integral. Então, se a gente olha para a política de educação integral numa perspectiva integrada, né, que vai ter o papel da secretaria, o papel das escolas, o papel dos professores, do território, cada um deles compondo essa política de educação integral, a avaliação também tem que ser um instrumento de integração dessas diferentes dimensões. Então, não adianta a gente ter uma visão sistêmica da política de educação integral e depois avaliar só uma dimensão, né? Então, a gente pensa a avaliação também como um instrumento de integração, de criação de sinergia, de criação de colaboração, né? E que nos leva a esse terceiro aspecto, que é pensar a avaliação de forma multidimensional. Então, todas as categorias e dimensões, elas operam de forma conjunta e não de forma fragmentada, né? Depois a gente vai olhar lá as categorias e dimensões, aí isso vai ficar um pouquinho mais claro. Pode passar. Um quarto ponto que eu acho super importante é a relevância da avaliação formativa, né? Então, a gente justamente vai pensar a avaliação como aprendizagem, e não a mais relevante, né? E acho que tem um aspecto da BNCC que é bem importante, que ela vai trazer a questão das competências gerais, e as competências gerais vão falar de um sujeito que desenvolve capacidades, né? Capacidade de pensar crítica, criativamente, capacidade de construir conhecimento, de colocar o conhecimento em uso. Então, a avaliação tem que estar a serviço do desenvolvimento dessa autonomia desse sujeito que se torna competente a partir do processo educativo. Para isso, né, a avaliação tem que entrar como um processo formativo, como parte do processo de aprendizagem e não como um dispositivo de verificação a posteriori. Então, nesse sentido, a avaliação como caminho de aprendizagem, né, ela é importante que ela seja construída de forma participativa por todos que fazem parte desse processo, né, para justamente você criar critérios de qualidade que sejam critérios comuns, valores, uma linguagem comum, enfim, justamente para que ela possa operar como aprendizagem. O quinto ponto é que ela é uma noção socialmente construída, então também nessa perspectiva da participação, né? Quer dizer, se a avaliação, né, se
os valores e os objetivos não estão claros para todos e não são construídos por todos, também os resultados não fazem sentido para esses sujeitos, né? Então, ela é uma construção que precisa ser feita coletivamente, né? A autoavaliação, nesse sentido, que é uma dimensão bastante importante para a avaliação da educação integral, ela potencializa a autonomia, né? Então, eu estava falando sobre a autonomia na construção do conhecimento. Esse estudante que se autoavalia no seu processo de aprendizagem, ele constitui uma consciência sobre o seu processo, que é uma consciência muito maior e muito mais complexa do que se ele for apenas avaliado de forma externa, né? Então, a gente também vai pensar autoavaliação nesse sentido. E aí, a questão da avaliação externa, a gente vai colocar essa dimensão de que ela não substitui a avaliação externa. Quer dizer, a avaliação externa tem o seu papel no sentido de avaliar o sistema, mas ela precisa, essa avaliação externa precisa ser complementada pela autoavaliação institucional e a avaliação formativa, porque aí é por onde você vai poder contextualizar, de fato, esses resultados das escolas, e essa contextualização é fundamental, senão esses grandes resultados educacionais, eles ficam plasmados, né? Dizem muito pouco exatamente de quais são os desafios e o que precisa ser superado para justamente esses resultados serem melhorados, né? Então, por isso que a gente entende a autoavaliação institucional como complementar à avaliação externa, né? Joia. Então, essas informações a gente também retirou do caderno de avaliação e educação integral, que você encontra, então, no Conviva e no site do Centro de Referências em Educação Integral. A gente coloca aqui na tela o endereço para você acessar e baixar. Natasha, quem que deve participar do processo avaliativo? A gente entende, né, que como pensando a política de educação integral como uma política integradora, devem fazer parte do processo avaliativo todos os agentes que compõem um sistema educativo, né? Então, por isso, quando a gente vai pensar na matriz, né, de avaliação, e isso a gente faz, acho que uma coisa importante de trazer, que o Centro de Referências, evidentemente, se debruça sobre referências teóricas, mas a gente tem um compromisso muito grande de olhar para as práticas das redes, para as práticas das escolas brasileiras, para entender o que funciona, o que não funciona, o que já vem sendo feito. E não é diferente nesse caso, né? A gente parte desse estudo, ele é baseado também nas experiências de avaliação das redes de Campinas, de Belo Horizonte, de Santos, e instrumentos que foram criados pela ação educativa e também pela Prefeitura de São Paulo, que são os INDICs, né? Então, a nossa matriz, né, ela é muito permeada por essas experiências, pelos aprendizados dessas experiências, ela não é uma matriz, assim, que a gente cria teoricamente, mas ela tem um embasamento também prático, né? E aí, o que a gente vai justamente, então, pensando a avaliação de forma sistêmica, a gente vai justamente se debruçar sobre quais são os aspectos que a gente precisa olhar do ponto de vista da secretaria, que a gente chama de condições estruturantes, né? E aí devem participar dessa avaliação todos que estão nesse nível da gestão, né? E aí tem vários aspectos, acho que daqui a pouco a gente vai mostrar a matriz. A gente olha também para as organizações dos territórios, especialmente aquelas que fazem uma oferta para as crianças, adolescentes e jovens e essa oferta está integrada à política de educação integral, né? Então, porque muitas vezes a gente pensou nas políticas de educação integral no turno e contraturno, turno oferecido pela escola, contraturno oferecido pelas organizações de territórios, esse é um modelo de alguns municípios, mas não há avaliação do trabalho dessas organizações, né? Então, a confluência de objetivos também super importante, então a gente constrói a gente acredita que as organizações de territórios precisam também ter avaliação, as unidades escolares nas diferentes dimensões e os estudantes, né? E aí os estudantes pensando, as crianças e estudantes pensando no desenvolvimento das competências gerais, né? Que a gente acredita que seja um horizonte formativo relevante aí do ponto de vista da educação integral, né? E aí, nesse sentido, são parte, né, desses processos avaliativos os gestores,
os educadores das organizações sociais, os profissionais das escolas, né, a comunidade escolar e os próprios estudantes, né? Então, é nestes processos que vão se dar nesses diferentes níveis e de forma muito participativa, que vão se produzir dados, informações que vão permitir que a rede possa tomar decisões mais assertivas do ponto de vista dos objetivos, as escolas possam redirecionar seus esforços, as organizações sociais possam se avançar e os estudantes também possam ter maior clareza do seu processo de aprendizagem, né? Então, é nessa visão complexa mesmo que a gente trabalha. Haja articulação, né, Natasha? Eu acho que haja planejamento, implementação e capacidade de... Eu acho que na verdade, a gente poder ter essa visão, né? A gente, quando a gente trabalha com a política de educação integral, a gente entende que para você formar uma política de educação integral, você precisa ter um currículo, que é um currículo de rede, mas que também vai ter a sua repercussão na escola. Você precisa ter uma política de avaliação que olhe para esses diferentes níveis e você precisa ter uma política de formação continuada que olhe para esses diferentes níveis, né? Então, na verdade, não é só articulação, né? É poder pensar nesse modelo de gestão integrada, que vai garantir a produção dessa visão curricular compartilhada, que vai permitir esses processos participativos nos diferentes níveis e que vai haver uma leitura desses dados, né, para justamente pensar os processos de formação e de planejamento das escolas, né. Mas é isso mesmo, educação é tarefa complexa, né, educação não é tarefa simples. Toda vez que a gente tenta reduzir a indicadores muito pontuais, a gente perde de vista essa complexidade, né? E aí a gente gera dados que muitas vezes vão induzir a ações que são ações que vão tentar atacar um único aspecto e que não vão ter resultado, justamente porque aquele aspecto que está sendo, entre aspas, atacado, ele não é um aspecto isolado dos demais. Então, se a gente não criar essa cultura mesmo de gestão integrada, de olhar para a escola e para a rede como esse organismo complexo, né, a gente não consegue criar as condições necessárias para o direito à educação, né? Então, é complexo mesmo, mas é a natureza da coisa, a natureza da educação, né? Não tem muito como. A gente fica tentando simplificar, acho que as avaliações externas operam um pouco dentro dessa lógica. Vamos simplificar, vamos avaliar português e matemática, a partir disso a gente implementa ações. E aí, nessa perspectiva, a gente tende a implementar estratégias que são super simplistas, né? E que justamente por não olhar para todo esse conjunto, né, que aí que os fatores preditivos vão apontar para a gente, são muito pouco eficazes, são muito pouco capazes de mudar a realidade de fato, né? Perfeito. E no caderno vocês trazem uma sugestão de matriz de avaliação da educação integral e que tem o eixo da Secretaria, as condições estruturantes da Secretaria de Educação. A gente vai mostrar aqui na tela. Explica para a gente, por favor, Natasha, o que é uma matriz de avaliação e esses pontos, essas condições estruturantes que a gente mostra aqui. No caderno fica mais claro, mas a matriz que a gente apresenta é uma matriz que vai mostrar quais são as dimensões, as categorias e os indicadores para cada uma dessas condições, né? E aí a gente vai articular com instrumentos, né? Então, pensando, aqui tem uma lógica, né, de pensar a política de educação integral, que o papel da Secretaria de Educação é criar as condições para que as escolas possam desenvolver seus projetos de educação integral. Quer dizer, a Secretaria tem que estar ocupada em criar condições para as escolas trabalharem, né, trabalharem nessa perspectiva da educação integral, numa visão, evidentemente, de sistema, de rede, né? Então, o que a gente acredita é que a Secretaria de Educação deveria estar não apenas monitorando os resultados das escolas, mas olhando para si mesma, olhando para o quanto ela está sendo capaz de criar as condições necessárias para as escolas trabalharem, né? E aí a gente destaca
9 condições estruturantes, né, com base nas políticas que a gente analisou, com base no referencial de educação integral, de política de educação integral que a gente tem. Então, são elas as orientações curriculares, e aí vocês vão ver lá na matriz, né, quais são as categorias e os indicadores para olhar se as orientações curriculares estão alinhadas com a educação integral. A infraestrutura, a gente também vai apontar lá indicadores para a infraestrutura. A articulação, porque, de novo, se a gente está pensando numa perspectiva sistêmica, a gente precisa avaliar se está conseguindo articular esses diferentes pontos. A formação docente e as condições de trabalho. O perfil da sua rede, né, de profissionais, do ponto de vista de vários aspectos desses profissionais. O perfil dos estudantes, que eu acho que é uma coisa super importante, viu, Beatriz, que a gente tem trabalhado, que a gente, ainda do ponto de vista da cultura, da política educacional, a gente olha muito pouco de forma sistemática para o perfil dos estudantes, né? A gente tem uma imagem meio geral e generalista de quem são os estudantes, né? E isso é um grande problema, porque se a gente pensa que a educação vai se constituir de forma efetiva a partir da contextualização, é fundamental você entender o perfil dos seus estudantes e das comunidades que você atende, né? Então, por isso que aqui a gente coloca que esse aprofundamento analítico é uma condição estruturante da política de educação, né? O perfil das escolas, o desempenho escolar e os ativos do território, quer dizer, o que os territórios oferecem do ponto de vista de potenciais educativos. E acho que o que é legal colocar é assim, em geral, a gente olha de forma sistemática só para o ponto H, desempenho escolar. Então, eu só queria chamar a atenção o quanto a gente amplia esse quadro, né? E cria um instrumental e um procedimento que é sistemático de avaliação desse conjunto de condições, né? O desempenho escolar é um aspecto entre 9 aspectos que precisam ser olhados, né? Então, é aqui que a gente faz essa construção aí mais objetiva, né? Muito bom. A gente vai colocar aqui na tela o endereço dos links possíveis para você baixar o caderno, então, ou no Conviva, ou no site do Centro de Referências. Enquanto isso, eu vou agradecendo mais algumas presenças aqui. Estão conosco Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, Agrolândia, Santa Catarina, Jaqueira, Pernambuco, Jales, São Paulo, Rio Negro, Mato Grosso do Sul, Novo Gama, Goiás, Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Upanema, Rio Grande do Norte, Acajutiba, Bahia, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, Araçoiaba, Pernambuco, Telemacuba, Paraná, São Cepé, Rio Grande do Sul, Grajaú, Maranhão, Lauro de Freitas, Bahia, Guaramirim, Santa Catarina, Blumenau, Santa Catarina, Capitólio, Minas Gerais, Parelhas, Rio Grande do Norte. Acho que eu falei quase todos. Uhum. E, Natasha, nesse ano, a gente tem eleições municipais e transição de gestão. Como que a autoavaliação e as avaliações externas podem contribuir para a manutenção das políticas de educação integral, mesmo depois do fim do atual mandato da gestão municipal e as possíveis mudanças das secretarias de educação para 2021? Eu acho que um grande desafio que a gente tem, Beatriz, dentro da nossa cultura de políticas educacionais é justamente a descontinuidade, né? A gente tende a uma lógica de que as novas gestões começam do zero, começam a partir das suas próprias ideias e tal. E aí, isso é um grande problema, porque a gente cria rupturas a cada 4 anos, né? E a gente sabe que a educação, ela é um processo de construção que ele é lento, né? Então, muitas vezes, você começa um trabalho no primeiro ano para compreender a rede, no segundo ano você começa a implementar novas iniciativas, no terceiro elas começam a ganhar alguma força, no quarto começa a ganhar uma cara e vem uma nova gestão, rompe tudo, começa tudo de novo. O que acontece
além de ser uma perda enorme de recursos e de tempo, a gente tem uma questão que as escolas vão ficando muito cansadas desse processo, né? Elas não se engajam mais porque elas sabem que vai vir uma nova gestão e que vai mudar tudo, e aí nada de fato se aprofunda, né? E a gente sabe que para qualquer projeto de educação consistente, a gente precisa de 8, 12 anos, né, para de fato se consolidar. Nesse sentido, qual que é o papel da avaliação, né? Eu acho que se a avaliação ela é feita de forma consistente, como a gente está propondo aqui nesse material, ela de fato gera dados e informações que permitem que uma nova gestão possa incidir sobre os aspectos que precisam ser observados, né? Então, a gestão não precisa começar tudo do zero, como se não houvesse uma história anterior. Ela tem informações, e aí eu acho que é super importante a gente constituir mesmo uma cultura de levantamento e análise de dados, né? Porque isso ainda, muitas vezes, as secretarias geram dados, e aí, em geral, dados que são dados mais do censo, que são dados que vêm das avaliações externas, são dados mais frios, vamos chamar assim, né? São dados, em geral, secundários e não primários, como o que a gente propõe aqui, que a gente levante a partir da autoavaliação. Mas esses dados são muito pouco utilizados também, são muito pouco, de forma mais sistêmica e como base de tomada de decisão, né? Então, eu acho que o que é relevante pensar é a avaliação também como uma estratégia para dar sustentabilidade para as políticas, quer dizer, para dar continuidade, suporte à continuidade. Quando você tem uma rede que levanta bons dados de forma participativa, associa os dados primários com os secundários para fazer uma análise, né, clara das suas condições, você vai dando maior assertividade para as suas políticas e programas, né? E eu acho que isso é fundamental na passagem de bastão, né? Acho que a gente tem trabalhado muito com essa ideia, assim, deixem como legado uma boa sistematização de dados do percurso da rede ao longo da sua gestão, né? Porque a gestão seguinte precisa começar de onde parou, não pode começar do zero, porque não existe zero, né? Sempre já existe um percurso, né? Então, o que eu acho, que a gente acredita, e por isso a gente se debruça sobre esse material, é que a gente precisa ampliar o escopo da avaliação, a gente precisa ter dados mais complexos e dados que também partem da escuta das comunidades escolares, não só dados que são dados frios, né, dados secundários, a gente precisa de dados primários também. E eu acho que é isso, assim, acho que essa é a relevância do ponto de vista da passagem de bastão. O que eu diria para as novas gestões é: partam no histórico da sua rede, partam, evidentemente, né, há concepções políticas divergentes, há novas ideias que vão aparecer, ótimo, mas você não precisa romper para implementar novas ideias, né? Você pode respeitar a trajetória e levar a partir dessa trajetória para um outro lugar, né? Acho que a ideia da ruptura, ela é muito pouco republicana e ela é muito pouco respeitosa com a própria rede, né, com os próprios profissionais, que para eles não tem gestão 1 ou 2, tem o seu trabalho, eles estão lá, eles ficam 10, 20, 30 anos nas escolas, né, sendo submetidos a sucessivas rupturas, né, eu acho que a gente realmente precisa superar essa cultura na gestão educacional brasileira. Bacana. E tem uma outra iniciativa do Centro de Referências em Educação Integral e diversos parceiros, chamada Educação Integral na Prática, e que está ligado muito a esse novo caderno também, né? Explica para a gente o que é a Educação Integral na Prática, por favor, e como que quem se interessar pode ter mais informações. Olha, a gente fez um estudo, né? A Educação Integral na Prática é um material até guarda-chuva desse, né? Que foi o seguinte: a gente justamente estava querendo entender como é que as redes brasileiras, né? E a gente fez um estudo de mais de 20 redes, tal, quais eram os caminhos que eles estavam fazendo para implementar políticas de educação integral, que não fossem só a modalidade de jornada ampliada, né? Como é que essas redes estavam se organizando
para pensar a educação integral como concepção fundamental da rede e orientadora de todas as políticas da rede. Então, a gente se debruça sobre essas experiências e a gente constrói essa metodologia que chama Educação Integral na Prática, que é uma metodologia que tem como objetivo apoiar a formulação e implementação de políticas de educação integral ou de políticas educacionais orientadas pela educação integral nos municípios brasileiros, né? E o que o programa, o que essa metodologia vai apontar é que uma política educacional orientada pela educação integral justamente integra 3 pilares, que é o currículo, a avaliação e a formação continuada, né? É justamente a partir da estruturação desses 3 pilares de forma integrada, né, com concepções compartilhadas e de forma sendo gerido de forma integrada, é que você consegue, de fato, criar condições para que as escolas desenvolvam seus projetos. E aí, a gente, a partir do Educação Integral na Prática, Beatriz, a gente constrói um documento que é o Currículo na Educação Integral, que é uma outra, que é se debruçando sobre o pilar de currículo, então as pessoas também encontram no Centro de Referências em Educação Integral esse material, como construir um currículo orientado pela educação integral. A gente agora constrói esse material sobre avaliação, que é como é que, a partir dessa visão curricular, né, a gente avalia a política e as práticas pedagógicas, e a gente está construindo um material de formação continuada. Então, tudo isso nasce dessa raiz de uma visão de políticas de educação integral, está tudo lá disponível no Centro de Referências. Maravilha. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final. Esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva, também vai ser disponibilizado no YouTube e na galeria de vídeos da plataforma. Se você acompanhou do comecinho, fica aqui o convite para que possa assistir. Natasha, você gostaria de dar uma mensagem final aqui para as secretarias, gestores e professores que estão conosco? Eu só queria dizer que acho que vale a pena dar uma olhada nessas construções, elas são baseadas, né, em experiências reais de municípios brasileiros, de escolas brasileiras. Acho que vale a pena mesmo, né, queria defender essa ideia, né, da gente, de fato, a educação integral como concepção, ela é parte de todos os marcos legais brasileiros, então ela não é uma defesa que o movimento de educação integral faz alijado dos marcos legais brasileiros, né? Se a gente for pegar LDB, os parâmetros, a BNCC, Educação Integral está lá presente, né? Mas justamente esse movimento de se apropriar, que o que a gente considera fundamental, se apropriar dessa concepção na sua profundidade, né? Então, enfim, espero que o Centro de Referências em Educação Integral contribua. A gente fez uma live, né? Você acha que sobre o Na Prática, não fizemos? Foi sobre Na Prática, foi logo que foi lançado. Então tem lá também no histórico do Conviva, tem essa live, e acho que é isso. E acho que dizer também, sabe, Beatriz, que a gente, nesse momento de pandemia, a gente observou, acho que seria legal de trazer, a gente observou a força das redes e das escolas que têm uma concepção de educação integral, porque já tinham constituído os seus vínculos com famílias e com os estudantes, porque já tinham uma cultura de construção colaborativa e coletiva dos professores, do projeto, né, das propostas pedagógicas, porque já tinha uma relação muito afinada entre secretaria e escolas. Então, de fato, nesse momento de crise, a gente viu o quanto a educação integral foi uma concepção forte e que, de fato, deu elementos para as escolas se fazerem presentes num momento de isolamento social. E como esse momento da pandemia ela vai se estender, né? Não acho que a gente volte às aulas esse ano, não sei como vai ser no ano que vem, acho que é urgente mesmo que as redes e as escolas brasileiras se debrucem sobre as premissas e as práticas da educação integral, porque, de fato, sugiro que vocês conheçam, né, a experiência de Tremembé e as várias experiências que a gente vem sistematizando no Centro de Referências em Educação Integral, porque, de fato, a concepção de educação integral tem sido definitiva na capacidade dessas redes e escolas de manterem os seus estudantes conectados
há processos de aprendizagem e desenvolvimento, e as famílias apoiadas pelas escolas e pelas redes. Então, acho que tem aí um elemento, e nesse momento eu queria só destacar que eu acho que é um momento importante, né, e que a educação integral tem muito a contribuir para que a escola não perca o seu lugar, o seu papel no desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, bebês, enfim. A educação integral tem uma contribuição muito, muito, muito grande a dar. E o Brasil todo tem mostrado isso, não é nem a gente. É só olhar para Manaus, para Tremembé, enfim, para tantas redes aí que têm dado exemplos maravilhosos dessa força, dessa concepção. É isso. Obrigada pelo convite. Muito. Espero que esse caderno ajude vocês. A gente fez um seminário, só a última coisa, a gente fez um seminário sobre esse material. Foi um seminário que teve o Francisco Soares, a Cibele Amado, a Pilar Lacerda. Depois a gente chamou as pesquisadoras do material para falarem. Está disponível esse seminário no Centro de Referências em Educação Integral. Lá foram, acho que, 3 ou 4 horas de discussão sobre o material, então deu para ir muito mais fundo do que eu consegui, aqui eu dei uma pincelada, então também sugiro que quem queira se aprofundar, vale a pena assistir o seminário que está disponível no Centro de Referências, tá bom? Muito bom, ótimo, aprendi um monte, adoro ouvir você falando, e adoro essas contribuições de todos aqui que estiveram conosco. Então, a gente espera por vocês no Conviva, é o www.convivaeducação, né, sem os acentos, educacau.org.br. Bom dia a todos, obrigada novamente, até a próxima. Até.